Então, turma, vamos seguir com a nossa aula de geografia, né? Eu já falei para vocês que o nosso próximo capítulo era conhecimentos básicos de cartografia. A cartografia, ela estuda a representação dos mapas. É importante nós conhecermos um mapa, sabermos nos localizar com eles e entendermos o que eles representam, certo? Para a aula de hoje, nós vamos utilizar laranjas e bergamotas. Daí vocês vão dizer, a prof pirou na quarentena. A prof não pirou na quarentena. A laranja, ela é uma fruta que já foi bastante comentada na história. Não mais que a maçã, né? Porque a maçã é uma fruta que surgiu até na Bíblia, né? Quem não conhece aquela história de que a Eva fez o Adão comer a maçã e daí eles foram expulsos do paraíso. A laranja, turma, já deu o que falar na história com a descoberta das Américas e de que a Terra era redonda. Agora não é aula de história, é aula de geografia, mas eu vou falar um pouquinho dessa história da laranja na história para vocês. Na Idade Média, as pessoas achavam que a Terra era quadrada. E o Cristóvão Colombo, que é um italiano, né, que inclusive descobriu a América, ele olhou o horizonte e olhou para a laranja e ele viu que o sol, quando ele se punha no horizonte, ele fazia a mesma curvatura que a laranja, né? Ele olhou assim e disse: Madio, que coisa, o sol faz a mesma curva que a laranja, né? Só pode ser que a Terra é redonda. Ele era italiano, né? E daí ele teve a ideia de ir navegando através do Ocidente para dar a volta ao mundo na expectativa de que a Terra fosse redonda. E realmente ele comprovou a tese dele com a ajuda da laranja. Hoje nós não vamos utilizar a laranja para comprovar que a Terra é redonda, afinal a gente já sabe que é, né? Hoje em dia tem satélites e não precisamos mais da laranja. Mas nós vamos usar ela como exemplo para estudar os nossos paralelos e meridianos, certo? Aqui eu usei uma laranja doce, né? Não é daquelas azedas. A laranja, para mim, ficou bem ideal para representar a Terra, porque ela é redondinha e meio achatada, né? Daí a Terra é um geóide, né? Não é uma esfera perfeita e a laranja também não é. Então, no nosso planeta, né, nos mapas que representam o nosso planeta, existem paralelos e meridianos, que são linhas imaginárias. Aqui nessa laranja eu representei os paralelos, certo? Então, aqui nós temos o principal, que é bem no meio, que separa a parte norte da parte sul do nosso planeta, setentrional ou meridional, astral ou boreal, também são nomenclaturas utilizadas para diferenciar a parte norte da parte sul, certo? Depois nós temos o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e os círculos polar Ártico e Antártico. Saber os paralelos é importante não apenas por causa da localização. Quando nós estudarmos o clima, vocês vão ver que, dependendo da localização da região estudada, nesses paralelos, o clima vai ser diferente. Por exemplo, as regiões que se localizam mais próximas ao Equador, elas recebem iluminação solar com a mesma intensidade o ano todo. Então, não existem muitas variações de temperatura. Já aqui nas regiões próximas ao Trópico de Câncer e ao Trópico de Capricórnio, o Sol muda de intensidade conforme a inclinação da Terra, quando a Terra vai girando em torno do Sol. Então, vocês vão ver que as regiões localizadas próximas aos trópicos de Câncer e Capricórnio, elas têm uma grande amplitude térmica e variação de temperaturas, e geralmente tem 4 estações bem definidas.
essa é a condição da região sul aqui do nosso país, onde nós vivemos. Se a gente pegar o estado da Bahia, por exemplo, lá não tem 4 estações bem definidas. É calor praticamente o ano inteiro, a não ser algumas exceções lá de frente fria que ocasiona um fenômeno chamado de friagem, que isso aqui não nos interessa agora, só tô falando para você saber. Aqui no sul, então, como nós estamos próximos ao trópico de Capricórnio, nós temos 4 estações bem definidas. E a gente consegue sentir bem que existem épocas mais frias e épocas mais quentes, certo? Então, aqui está a representação dos paralelos. Para nós sabermos o que são os meridianos, então eu também tentei utilizar uma laranja. Eu descasquei ela, mas eu não consegui tirar bem essa parte branca aqui, então não dá para ver bem os gominhos, que seria bem interessante para a gente entender isso dos meridianos, certo? Então, vamos trocar, agora vamos usar a bergamota, porque a bergamota dá para ver bem os gominhos que fazem a separação, parecida com a separação dos meridianos do nosso planeta, né, das representações nos mapas do nosso planeta. Então, os meridianos são linhas imaginárias verticais, enquanto os paralelos são horizontais, os meridianos são verticais. Existem vários meridianos e eles são importantes principalmente para aquela questão dos fusos horários. As horas no nosso planeta, dependendo do país, elas são variáveis conforme o meridiano onde o território está localizado. Isso aí também nós vamos estudar mais adiante na questão dos fusos horários, certo? Mas agora o que vocês precisam saber sobre os meridianos? São as linhas verticais, então, e o principal dele, na verdade, o único que ganha nome, porque os outros são números, é o meridiano de Greenwich, certo? E o meridiano de Greenwich separa a Terra em 2 hemisférios, né? Enquanto o Equador, né, o paralelo do Equador, ele separa o norte do sul, o meridiano de Greenwich, ele separa o leste do oeste, ou o ocidente